Hoje, antes de começar o episódio, eu queria falar com o pessoal de design gráfico, o design impresso, que está buscando informações ou maneiras de migrar para o design digital. Aparentemente está tendo muita confusão, as pessoas estão complicando muito o processo. Você vindo da área de design gráfico, você já tem essa noção de resolver um problema e executar em cima desse problema. A grande diferença do design digital é que você tem acesso a data, você consegue receber dados praticamente em tempo real e um produto tende a ter uma vida mais longa, porque você vai fazendo essas iterações nesse produto de acordo com os dados que você recebe. Agora, para esse pessoal que está pagando cursos, que custa uma fortuna, eu acho simplesmente um desperdício de dinheiro, porque existe tanta informação online, desde vídeos do YouTube até artigos no Medium, aonde você for online, é só você procurar. Você pode muito bem entender a metodologia de UX e, obviamente, você treinar para fazer com que você consiga executar uma interface de usuário bem feita. Vai lá, procura online, foca que você consegue fazer essa migração de uma área para outra sem grandes problemas. De novo, não é um bicho de 7 cabeças, o processo é bem natural. Ok? Boa sorte e vamos à próxima entrevista. Amigos, hoje nós vamos falar com o Hugo Albonetti. O Hugo eu conheço já fazem alguns anos já. Eu conheci o trabalho dele ainda quando eu tinha Lucaco lá em Curitiba e eu queria ver se ele gostaria de trabalhar com a gente. Eu me lembro que na época eu entrei em contato com ele e Hugo, se eu não me engano, você estava na Itália na época tentando pegar a tua papelada, né, de cidadania. E nos desencontramos e eu acabei vindo para cá e mais tarde você veio para cá, para os Estados Unidos também. E hoje a gente se encontra, por mais que seja virtualmente, a gente se encontra nesse projeto. É um prazer imenso falar com você, eu sempre fui fã do seu trabalho. E Hugo, eu queria que você contasse um pouquinho do teu histórico rapidamente, como é que você caiu na área de design e depois como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos. O microfone é todo seu. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar participando aqui do podcast. Eu acho que é a primeira vez que eu falo em público sobre como que eu vim para os Estados Unidos, até mesmo sobre a minha carreira. E eu espero ajudar ou até mesmo inspirar alguém que tenha a mesma vontade de trabalhar ou até mesmo somente morar aqui nos Estados Unidos. Bom, eu sou de uma cidade pequena chamada Campo Mourão, no norte do Paraná. Depois de alguns anos morando lá, eu acabei me mudando para Curitiba, que foi onde que eu posso dizer que começou tudo. Durante minha adolescência lá, eu sempre fui meio ligado em desenhar, depois do colégio. Eu sempre fui ligado também em arte de rua. E eu lembro que eu gostava muito de ficar depois da escola desenhando. E logo depois disso, eu acabei ganhando um computador que fez com que eu ficasse meio apaixonado assim, por tecnologia. Então, eu meio que dividia meu tempo ali desenhando, no computador, até mesmo usando Paint na época. Eu lembro que eu gostava de jogar muito videogame no computador e nessa foi que eu acabei encontrando o software famoso chamado Photoshop. Você pegou a época do CorelDRAW também ou não? Eu peguei a época do CorelDRAW, eu não usava muito não. Eu era um cara do Photoshop mesmo. Saquei. Então, com esses dois fatores, por eu gostar bastante de tecnologia e ter ali um pé ali em arte, eu acabei decidindo cursar design gráfico. E durante a minha graduação, o meu curso, eu acabei trabalhando como estagiário para algumas empresas em Curitiba. E eu acho que foi responsável assim para que eu decidisse o que eu gostaria mais de fazer como design, porque naquela época tinha bastante, eu não sei se hoje ainda tem isso aí no Brasil, mas tinha bastante aquele designer que só fazia o print e o designer que fazia só digital. Uhum. O que eu vejo hoje, assim, acompanhando conversas online, é que tem muito design gráfico que quer entrar na parte de UX, UI ou Product Design, sei lá, não sei nem como chamar, mas existe tanta confusão que tem nessa área. E que eles estão assustados, eles entram nessa área meio assustados, tipo, como é que eu vou fazer esse salto de uma profissão para outra? E parece que alguns anos atrás isso era muito mais natural, era um processo muito orgânico, você simplesmente passava de uma área para outra. Sim, eu acho que todos os estágios que eu trabalhei,
foi o trabalho que me ajudou bastante a definir o que eu gostaria de fazer, assim, né? Então, como eu falei anteriormente, eu gostava muito de desenhar e, ao mesmo tempo, eu era fascinado por tecnologia, eu acabei indo para o digital. E depois de terminar minha graduação, eu acabei trabalhando para algumas empresas maiores. Uma delas é uma empresa de marketing direto, de Curitiba, no qual eu era responsável por tudo que envolvesse ao design digital, fazer o website, fazer e-mail marketing, campanhas, até mesmo vídeo, fotografia. Então eu era o cara que fazia ali tudo, mas eu não tocava muito no print, né? E lá eu conheci várias pessoas incríveis. Uma delas é o Flávio Digal, que atualmente mora aqui em Nova York. Depois de algum tempo trabalhando para essa empresa, eu acabei ficando um pouquinho frustrado como designer pelo fato de trabalhar em uma campanha, por exemplo, Dia das Mães, ou Páscoa, ou Natal, durante dia e noite, e perceber que tudo aquilo que eu aprendi na universidade, até mesmo os princípios básicos de design, forma, função, não estava sendo aplicado aquilo no meu dia a dia. E, por exemplo, você trabalhava numa campanha e depois que passava, sei lá, o Dia das Mães, todo o teu trabalho, basicamente, vamos dizer assim, não que ia pro lixo, mas... Sim, acabou. Acabou, assim. Então, eu gostava muito de fazer projetos que, por exemplo, aplicativos, ou até mesmo projeto que eu tinha certeza que as pessoas iriam usar. Então, essa era uma das coisas que eu estava buscando como designer também. Então, tudo isso fez com que eu começasse a pensar qual que seria o meu próximo passo como designer. E como que eu poderia também evoluir. Foi onde que eu comecei a trabalhar como freelance, né? Eu trabalhei para algumas empresas do Canadá, a empresa BBDO, o qual foi o Flávio que me indicou. Tudo remoto isso? Tudo remotamente. E eu lembro que, como eu não falava inglês, eu usava o Google Translator para falar, assim. Então era bem engraçado. Santo Google Translator. Era bem engraçado, assim. Me ajudou bastante no início, até mesmo para que eu conseguisse guardar dinheiro. E assim decidi se aplicar para a minha cidadania italiana, que você falou no início. O motivo por qual eu estava tão focado em aprender inglês, até mesmo aplicar para a minha cidadania, porque eu gostaria de morar fora do país para aprender o inglês e trabalhar como designer, né? Ter essa experiência trabalhando fora. Bom, depois que eu setei tudo, eu comprei passagem, peguei minha cidadania, juntei meu dinheiro, estava tudo certo para mudar para Londres. Acabei recebendo um e-mail do Felipe Memória, o partner da Working Company, no qual ele dizia que gostava muito do meu trabalho e que estava interessado em me entrevistar. E nessa eu comecei a pensar assim, pô, caramba, o Felipe Memória mandando e-mail para mim. Mas eu falei assim, deve ter alguma coisa errada, porque eu não apliquei, então porque tem alguma coisa estranha. E nisso a gente já pulou para o Skype, fiz uma entrevista rápida, expliquei o que estava acontecendo, que eu estava querendo me mudar para Londres, aprender inglês e trabalhar como designer. Ele falou um pouco mais sobre a Working Co, né? Como que a Working Co tinha começado, e eu achei interessante. E depois disso, assim, ele pediu um tempo, e esse tempo posso dizer que foi uns 10, 15 minutos que ele ia conversar com os partners, e ele me retornou com uma proposta. E eu falei, caramba, pô, minha cabeça estava tudo setada para morar em Londres. Sim. E agora veio essa proposta. Eu fiquei meio assim, meio balançado, para falar bem real. Depois, no outro dia, eu lembro que eu recebi e-mail dele novamente, falando, e aí, Hugo, qual que vai ser a sua decisão? Eu comecei a pensar, falei, pô, nunca, uma oportunidade dessa, assim, de morar em Nova York, até mesmo onde meus amigos já estão morando, não cai do céu. E foi onde que eu decidi me mudar para Nova York, aceitei a proposta. Como é que foi a questão de visto? Você veio com qual visto? H1, O1, L1, H3? Esses são os que eu lembro de cabeça, assim. Tem bastante visto para vir para cá. É uma zona. Primeiramente, eu vim com o visto H3, no qual é um visto que quando a empresa tem uma sede no Brasil e ela traz um profissional aqui para os Estados Unidos para treinar durante 1 a 2 anos. Esse profissional volta para o Brasil para exercer um cargo maior como um diretor. Sim. E depois desse visto, eu acabei mudando para o visto O1,
que é um visto de habilidades especiais, no qual você tem que provar para o governo várias coisas, você tem que ter carta de referência. Basicamente, você prova para o governo que você tem habilidades que está faltando aqui nos Estados Unidos. Eles até chamam de habilidades extraordinárias, né? Que é uma coisa até que assusta. Mas que, na verdade, assim, o que eu acho engraçado do A1, e eu falei um pouco disso no episódio de introdução, é que você lê a descrição oficial dele, você vê lá que são vistos para prêmios nobres e gente desse nível, assim. Então você nunca imagina que é um visto que nós, meros mortais, podemos conseguir, mas é uma questão de burocrática só, é só colocar. Claro, você tem que provar que você já trabalhou com clientes bons, você tem um portfólio sólido. Mas então daí você mudou para o A1 e agora você está no A1, então? Atualmente eu estou no A1. O A1 acho que é 3 anos de validade, pode ser renovado para mais 3 anos, eu não tenho certeza. Você renova anualmente? Não, na real você renova a cada 3 anos, né? Legal. Então, me diga uma coisa, como é que foi a tua parte de adaptação? Assim, achar lugar para morar, dia a dia, obviamente, cultura, obviamente, e eu acho que você comentou no início que você queria aprender inglês, então eu imagino que você veio para cá sem falar inglês. Como é que foi todo esse baque de uma hora para outra, você se encontrar num país diferente, sem falar a língua, todo esse processo de adaptação? Bom, eu nunca pensei em morar aqui em Nova York, então o processo de adaptação aqui na cidade, no início foi um pouco complicado, até mesmo como você falou, eu não falava inglês. Eu tenho amigos, quando eu me mudei para cá, acho que eu tinha 2 ou 3 amigos, e eu lembro que quando a gente saía, sempre tinha um americano junto, então eles ficavam falando inglês e eu não entendia nada. E até mesmo o processo para você fazer amigo é difícil aqui, quando você não fala inglês, né? Sim. Assim, a adaptação à Working Co me ajudou bastante, né? A Working Co tem bastante brasileiro também, então na empresa, quando tinha que fazer algum trabalho ou apresentar até mesmo o trabalho que eu fiz, sempre tinha um brasileiro para me ajudar. Ah, legal. Então esse processo foi bem bacana, assim. Acho que se você não fala inglês e você quer trabalhar aqui, acho que é muito importante a empresa tá te ajudando, assim, né? Tá ajudando você não só a melhorar o seu inglês, mas também tá ajudando ali você a apresentar o seu trabalho. Sim. Bom, e a relação aqui em Nova York, o resto, acho que foi tudo tranquilo. Depois do primeiro inverno, para mim foi uma beleza. O inverno judia da gente, né? Quanto tempo você levou para você achar que você tinha um nível de inglês suficiente para poder estar em reuniões, para poder apresentar um trabalho? No meu caso, acho que demorou um pouquinho, assim. Eu conseguia conversar o básico, claro, aquele inglês bem errado, né? Sim. Mas eu conseguia me comunicar, conseguia abrir minha conta no banco, essas coisas. Sim. Mas eu acho que, assim, apresentar o trabalho mesmo de uma forma que eu me sinta 100% seguro, acho que foi depois de uns 2 anos, para falar a verdade, foi uns 2 anos, assim. Você comentou que tem bastante brasileiro na Working Co. A maioria dos brasileiros que tem lá hoje são designers, assim? Você trabalha diretamente com eles? Vocês têm um grupo bem organizado, digamos assim, de brasileiros? Ou vocês têm pessoas de outros lugares, outros países? Ou são brasileiros e americanos e só isso? Bom, uma das coisas que eu acho bem maneiro trabalhar na Working Co, assim, é pelo fato de ter ótimos profissionais, mas de outros países, assim. Então, a gente tem designers de Londres, tem, como você falou, assim, tem bastante brasileiro lá também, tem designers do Japão. Então, isso faz com que, culturalmente, até mesmo em termos de design, né? Porque cada um tem um estilo diferente. Acho que isso agrega bastante para a empresa e até mesmo para mim como designer, né? Que sempre vai aprender uma coisa diferente ou um estilo diferente. Como trabalhar com, por exemplo, um designer que é do Japão, entendeu? Sim. Então, acho que são experiências, assim, que eu acho que no Brasil seria muito difícil, assim, de ter, né? E você vê diferenças entre o designer brasileiro e o designer de algum outro país? No processo de trabalho, na execução do trabalho? Bom, atualmente na Working Co, os designers sempre têm aquele level que eu considero muito bom. Sempre tem designers que te inspiram em todos os projetos.
Eu acho que a diferença entre... Eu não posso dizer assim, design especificamente de um país, né? Eu acho que, como até mesmo o Felipe fala, assim, a gente faz muito com pouco. Então, acho que essa é a diferença. Então, se você pedir para um designer brasileiro fazer um website, ele vai dar um jeito, ele precisa de imagem, essas coisas, ele vai dar um jeito, ele vai correr atrás. Tipo, acho que brasileiro é bem raçudo. Então, acho que essa talvez seja a grande diferença. Assim, é um ponto interessante isso, é um ponto comum que eu tenho visto com os outros entrevistados também do podcast. Todo mundo tem essa mesma ideia ou esse mesmo conceito que o brasileiro resolve problemas mais facilmente do que outros designers de outros países. Praticamente todo mundo tem essa opinião. Deixa eu perguntar uma coisa, vamos voltar um pouco para a ideia do podcast, que é ajudar as pessoas que estão escutando. Vamos pensar lá no pessoal que está lá no Brasil, que está pensando em vir para fora, seja Estados Unidos, seja Europa. Quais são os pontos importantes que você acha que eles precisam pensar na hora de montar um portfólio, na hora de entrar em contato com uma empresa, networking, etc.? Quais são tuas dicas? Bom, acho que o primeiro passo é achar empresas que você admira o trabalho e nisso começar a trabalhar no portfólio que seja mais ou menos focado naquilo que essa empresa faz. Por exemplo, acho que é muito ruim quando você apresenta somente campanhas e você está aplicando para uma empresa que faz produto. Então, não faz sentido isso. Verdade. Não que você tenha que ter um portfólio somente de produto, por exemplo. Acho que é super interessante. Você vai aplicar uma vaga de produto, você com certeza vai ter produtos no seu portfólio, mas também vai ter, às vezes, sei lá, você faz fotografia. Acho que esse é um diferencial bem bacana. Sim, foi algo que o Lucas também falou. Ele falou sobre você tentar focar o teu portfólio dentro da área do que você está procurando. Foi uma dica bem legal também. Sim. E depois que você tem esse portfólio, acho que é interessante também começar a procurar, talvez, recruiters no LinkedIn, que isso ajuda bastante. Se você acha que não tem o inglês suficiente, tenta vir para Nova York aqui, fazer um curso de 3 meses. Até mesmo para melhorar, eu posso garantir que 3 meses estudando aqui vale 1 ano estudando no Brasil. É verdade, é uma imersão, né? Esse cara é uma imersão total, né? Eu acho que isso é bem importante. E você mandou ali no LinkedIn o teu portfólio, aplicou para as empresas que você gosta. Aí é somente aguardar e tentar buscar o feedback, né? Se não está dando certo, começa a buscar o feedback do porquê que não está dando certo. Talvez o teu trabalho não seja perfeito para aquela empresa que você está aplicando, não que você seja ruim. Então, acho que continue tentando, assim. Continue tentando, melhorando o portfólio. Acho que esses são os principais itens, assim, se você pretende morar aqui fora. Faz quanto tempo que você está aqui já, Hugo? Já vai fazer 4 anos. 4 anos já? Uau. 4 anos. Nesses 4 anos, assim, quais são as coisas que você mais gosta, se identifica, e quais são as coisas que você ainda sente dificuldade em se adaptar? Bom, dificuldade acho que é a coisa mais fácil, né? O frio. O frio aqui em Nova York acho que é a pior coisa que tem. Assim. Cara, eu hei de concordar com você. Eu também fico de cara com o frio daqui. Fora isso, em termos de adaptação, é tranquilo. Aqui a cidade te oferece tudo que você quiser. Se você pretende fazer eu quero fazer esse final de semana um curso de tipografia, com certeza vai ter algum curso final de semana para você melhorar a sua tipografia. Então, essa estrutura para melhorar o seu design, a cidade te oferece. Até mesmo se você quer relaxar, você pode pegar o carro e ir para Filadélfia, visitar alguns museus lá. Então, a cidade te oferece um suporte muito grande. E fora que tem pessoas do mundo inteiro aqui, né? Então, você sempre acaba aprendendo novas culturas. Hugo, legal. Então, me fale quais são teus planos para o futuro. Você pretende ficar por aqui? Pretende um dia, sei lá, voltar para o Brasil, ir para a Europa, ir para a China, onde você está com o pessoal que trabalhava lá? Quais são teus planos? Bom, meus planos como designer é continuar morando aqui nos Estados Unidos. Acho que aqui em Nova York a cidade oferece um suporte muito grande para qualquer designer. Mas com certeza, quando eu tiver a oportunidade de voltar para o Brasil,
para visitar os familiares e os amigos, acho que eu sempre vou fazer isso, assim. Mas acho que voltar para o Brasil para trabalhar talvez seja, sei lá, uma segunda oportunidade, ou uma segunda opção, né? Uhum. Mas eu pretendo ainda continuar aqui, morando aqui nos Estados Unidos. Então tá. Hugo, eu queria agradecer você mais uma vez por ter aceitado o convite, foi super legal, dicas boas. Se você tem considerações finais para deixar para o pessoal... Bom, eu acho a única consideração, assim, eu vejo que eu tenho muitos amigos no Brasil que têm vontade de morar aqui fora. Normalmente eles são bastante inseguros em questão do trabalho. Acho que se você tem vontade mesmo de morar aqui fora, aplica, começa a mandar para empresas, não tenha vergonha, assim. Acho que o brasileiro tem um trabalho bem bom, assim. Tem muitas pessoas no Brasil que poderia facilmente estar morando aqui fazendo grandes projetos. Uhum. Então é mesmo a se jogar mesmo, né? Acho que é isso. Falta aquele pezinho, o empurrãozinho. Empurrãozinho. Então, beleza. Valeu, Hugo. Abração para você, sucesso e a gente se fala. Abraço. Tchau. Tchau. No próximo episódio, a gente vai falar com o JP Teixeira. Conheço o JP de longa data, lá de Curitiba, designer super talentoso. Hoje ele se encontra em Washington, D.C., trabalhando na Huge. Até a próxima!